Começamos a nossa caminhada com a tragédia de Jonas. Ela é de verdade impressionante. Quanto mais a gente tenta penetrar no coração desse homem, a gente sente um grande vazio. O vazio da adoração. Foi isso, essa adoração morta, que fez ele incapaz de perceber a misericórdia de Deus, que queria associar Jonas à missão de misericórdia. Mas não foi só isso. Sim, teve o fechamento para a misericórdia. Por causa disso, teve a rebeldia, o desgosto que levou até a tempestade e a morte. Ele experimentou uma morte e ressurreição que lhe foi concedida por Deus para anunciar Cristo, mas mesmo assim, ele não soube se associar. Ele fez até, cumpriu a tarefa, foi até Nínive, e até converteu Nínive, mas não se alegrou, porque não enxergou. Não enxergou a obra da misericórdia e ficou triste quando Deus se alegrava pela conversão da nova Nínive. Que coisa! A gente pode ser instrumento de Deus desse jeito e não compreender nada de verdade. Não é Jonas que nos salva. E Jonas aparece como alguém que não soube se oferecer. Um fracassado. Ele ficou tão perto da misericórdia como Pilatos, na frente de Jesus, mas Pilatos fica com sua superioridade e não compreende nada. O que é a verdade? Pergunta a Pilatos, que está na frente da verdade do amor e do amor verdadeiro. O que é a verdade? E ele perdeu tudo. Enquanto Cristo estava ao alcance da mão. É na adoração que se recebe a misericórdia, a comunhão com os sentimentos, o coração de Deus. E que a gente pode deixar Cristo, o adorador do Pai, Cristo pronunciar o seu sim, Pai, em resposta a tudo que ele recebe e que ele vê já se derramar não apenas sobre si mesmo, mas sobre a humanidade. Sim, Pai. Precisamos dar mais um passo neste dia eucarístico, mas você já sente que no sim, Pai de Jesus, é o seu Pai, em favor dos homens, já tem tudo. O núcleo está aqui. Dessa ação de graças em resposta a uma bênção descendente. O Pai merece. O Pai merece. E no Espírito Santo ele exulta de alegria e ele começa a sua caminhada para Jerusalém. Nesta tarde, gostaria de concentrar, como o Padre Michel fez pela manhã, sobre o gesto eucarístico, rosto da misericórdia. Tem uma oração do missal, uma oração sobre as oferendas, que diz:
todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. E tem uma coisa que sempre me marcou muito a partir do dia em que celebrei a Eucaristia. Uma coisa que nunca tinha percebido, mesmo sendo coroinha, mesmo sendo diácono. É que no coração da celebração eucarística tem um gesto, até ele é tão importante que foi ele que deu o seu nome à celebração eucarística desde o início. No Novo Testamento, quando se fala da celebração eucarística, se usa a palavra fractio panis, a fração do pão. E de verdade, o rosto da misericórdia se esconde nesta fração do pão. Quando tu fores padre, tu vai fazer experiência muitas vezes, que na fração do pão não é apenas um gesto, é um canto muito suave. Um canto muito suave que só o padre escuta. O coroinha, se ele se aproxima muito perto, talvez vai captar este canto suave da fractio panis. Nem sei se vai dar hoje por causa da umidade. Vamos fazer mais uma vez. Você nunca tinha escutado esse canto suave do pão que... É um canto que tem muita coisa a nos revelar se a gente entra na linguagem dos sinais. Pois Deus quis que os gestos que iam santificar a igreja, trazendo-nos o invisível, fossem sinais. Quer dizer, tem uma casca visível que esconde e revela. Esconde e revela o invisível, o mistério. Esconde porque ninguém jamais viu. Mas revela porque se tu penetras na linguagem dos sinais, tu te deixas levar para muito longe, dentro do mistério. Escuta esta palavra do Papa São João Paulo II, naquela carta apostólica, fica conosco. É significativo que os dois discípulos de Emaús, devidamente preparados pelas palavras do Senhor antes da morte e ressurreição, o tenham reconhecido quando estavam à mesa, através do gesto simples da fração do pão. Uma vez iluminadas as inteligências pelo ensinamento e rescaldados os corações, os sinais falam. E os sinais podem falar muito alto, expressando o invisível. A Eucaristia desenrola-se inteiramente no contexto dinâmico de sinais que encerram uma densa e luminosa mensagem. É através deles que o mistério, de certo modo, se desvenda aos olhos do crente, encaminhando-nos para as profundezas do mistério trinitário, diz João Paulo II. E
gostaria de deixar falar este sinal da fração do pão, pois tenho certeza que se os católicos entendessem melhor essa linguagem dos sinais, eles não participariam da Sagrada Eucaristia da mesma maneira. O que então? Vamos imaginar que estamos no palco do teatro e é um grande teatro. Imagina, Natal, um grande teatro. E nos grandes teatros não tem apenas uma cortina de tecido que separa a plateia e os atores. São várias cortinas que se abrem uma após a outra, como para dilatar o desejo de receber algo que vai acontecer, uma sinfonia de Mozart ou de Beethoven, sei lá. Uma peça, uma tragédia grega. Isso exige uma preparação do coração e um rescaldamento dos corações. Então, tenho certeza que quando a fração do pão acontece diante dos nossos fiéis, você nem escutou, sou eu. Logo, muita gente com certeza pensa no pão que foi multiplicado e distribuído, capaz de alimentar mais de 5.000 pessoas, porque só 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, imagina, em nossas assembleias. E não apenas a multiplicação dos pães, mas foi a vida toda de Jesus, que foi a vida de um irmão, que se dava a cada um. E seria preciso, cada vez que uma pessoa se aproxima na fila da Eucaristia, convidada pelo canto suave da fração do pão, que ela tenha essa consciência que essa multiplicação que saciou tanta gente vai ser capaz também de saciar. O que é aquele negócio branco? Pergunta a criança. Um dia tu entenderás, mas tem tanto caminho a percorrer para que um dia, de verdade, a criança possa entender. O pão partido, a vida inteira de Jesus, que se parte e reparte para alimentar. Mas também, isso é apenas uma primeira cortina que se abre. É preciso abrir uma segunda cortina em que o gesto vai receber talvez um significado ainda bem mais forte. É o canto do corpo de Cristo estendido na cruz, pela força dos carrascos que puxam nos braços para que Jesus possa se deitar totalmente, o sinal do sacrifício de Jesus. Da sua morte oferecida. Seria preciso que os fiéis que se aproximam tenham essa noção. Existe no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, perto de Cracóvia, se conta uma história muito bonita. Era em 1943, era no ano em que Massimiliano Kolbe também ofereceu sua vida no mesmo campo de concentração. Tinha uma parte reservada para as mulheres. Na verdade, muitas mulheres só faziam passar, porque elas chegavam, elas eram despidas e no chuveiro, que era apresentado como um chuveiro, elas eram já mortas.
por veneno-nos. E em 10 minutos a gente conseguia assim matar 500 mulheres e tinha aquelas que chegavam direto para as câmaras de exterminação, câmaras de gás, mas tinha também mulheres que ficavam mais tempo porque tinham mais saúde para fazer trabalhos forçados no campo de concentração. E tinha uma freira polonesa, ela estava lá, ela estava vestida com aquela roupa. E ela viu passar 1, 2, 3, 4 caminhões, tipo caminhões de gado do Pará, cheias de mulheres que acreditavam ir para o banho. A freira sabia muito bem que banho era aquele. E aconteceu que, como em nossos ônibus brasileiros, furou pneu. Dos caminhões que levava 200 mulheres furou pneu na frente da freira. A freira ficou assim. Os outros caminhões foram até as câmaras de gás e ele parado assim. E o pneu foi trocado bem rápido porque não podia demorar. Tinha outros caminhões que deviam chegar com centenas de mulheres. Quando o pneu foi colocado no lugar, a freira só teve uma palavra. Irmãs, será que posso ser útil para vocês? E do caminhão, uma mulher respondeu, sim, freira! Provavelmente ela tinha conhecido aquela freira que nem estava com hábito religioso. Sim, freira, suba com a gente! A freira subiu e foi morrer com elas. Isso significa oferecer a sua morte. Oferecer a sua morte para que o próximo não esteja sozinho na morte. Sim, freira, suba conosco, será tão bom. É assim que Jesus subiu na cruz, oferecendo seu sacrifício. E por causa disso, ninguém mais pode morrer pensando que está sozinho nesta etapa. Se a freira subiu no caminhão para morrer com as mulheres, então é porque Jesus subiu na cruz, oferecendo sua morte. E João Maria Vianney, que antes de morrer repetia tantas vezes como é bom morrer, quando se viveu a vida toda na sombra da cruz. Como é bom morrer, oferecendo sua vida. Mas também isso é apenas uma cortina, mas não é um mistério ainda. É preciso abrir uma terceira cortina que vai nos revelar muito mais. É que não é apenas um corpo estendido na cruz. É o grito de um amor que é rejeitado. E foi rejeitado durante toda a sua vida, desde o dia em que procurou abrigo para nascer em Belém e só recebeu uma manjedoura. Esse amor foi rejeitado. É a fonte invisível de toda a existência de Jesus e da sua existência oferecida, fonte da presença real oferecida. Em 673, quando o coração de Jesus se mostrou à irmã Margarida Maria, naquele convento de Paray-le-Monial, de repente Jesus se manifestou crucificado com um coração que não era sangrante, ele estava luminoso. E Jesus disse,
Eis o coração que amou tanto os homens, mas só recebe desprezo e ingratidão. E o canto suave do amor que aceita ser rejeitado e derrotado. E o canto suave da misericórdia que irá até o fim, porque, como diz o Papa João Paulo II na carta sobre a misericórdia, Deus foi até o fim do que ele tinha planejado no início, quando ele criou o ser humano para fazê-lo entrar em comunhão consigo. E na realidade, não é o sonho de um amor rejeitado de Jesus Cristo de Nazaré. A cortinha seguinte, ela nos revela que é desde o início que este infinito amor rejeitado em Jesus Cristo ao ponto de ser crucificado é desde o início, desde a criação. No profeta Jeremias, no capítulo 3, tem esta confidência incrível. Quando encontrei esse versículo de Jeremias, eu fiquei bobo. Jeremias fala a palavra de Deus e Deus se queixa, dizendo, capítulo 3, versículo 19, eu dizia, vós me chamareis papai e não vos afastareis de mim. Eu me dizia, mas foi tudo o contrário. Em vez de papai, foi merda! Não quero servir! O grito do diabo. Não servirei. E de Adão. O amor rejeitado. Este amor criador mutilado pela recusa do homem. Catarina de Sena, ela tem no seu diálogo com o pai um grito do coração que é impressionante e que manifesta esta misericórdia que passa por todas as rupturas necessárias para chegar até o seu objetivo. Ela fala assim, oh Pai eterno, porque sois tão louco de amor? Por que enamorar-vos da vossa criatura? Por que dar-lhe as vossas preferências e deliciar-vos nela? Este vosso desejo da sua salvação se parece com uma embriaguez. A criatura foge e saís à sua procura. Ela se afasta e vos aproximais. Podieis ir mais perto dela do que revestindo-vos da sua humanidade. Se cada pessoa que se aproxima da Sagrada Eucaristia na fila da comunhão tivesse uma consciência muito mais viva do que ela vai encontrar e de como ela vai ser recebida, tu não achas que os nossos católicos teriam outra atitude para se aproximar e para receber, e tendo recebido para acolher? Pois finalmente, na última cortinha, é o canto suave da comunhão trinitária de Deus que amou tanto o mundo que ele enviou seu Filho. O canto suave da fração do pão pode levar-nos até as profundezas do mistério trinitário chamado misericórdia. A gente vê isso num comentário de Santo Agostinho sobre a mulher adúltera, João 8. E Agostinho diz que na hora do encontro de Jesus com a mulher adúltera é o encontro da maior miséria com a plenitude da misericórdia.
O Jesus vai se colocar do lado dos fariseus e vai condenar. O Jesus vai se revelar plenamente em misericórdia e assinar embaixo sua condenação à morte. Este é o canto da Fractio Panis, o sinal que fala e fala muito alto quando tu sabes decifrar. Rosto da misericórdia na fração do pão que resume a totalidade do mistério, desde o mistério trinitário até o mistério da encarnação, da missão divina do Filho, da encarnação e da sua paixão redentora. É preciso entrar nesta visão do memorial, a continuação desta oferta que aconteceu uma vez de maneira estupenda, mas que na realidade continua continuamente até o fim, pois vem do início, antes da criação do mundo, que esta oferta existe. Deus te cria para te tornar receptivo desta oferenda e ela se continua. É um pouco como num matrimônio. Quando acontece um matrimônio, a oferta é expressada num instante. Depois, a gente fecha as portas da igreja, a gente consome o bolo, o fotógrafo volta para casa e a oferta vai continuando. E a aliança é o símbolo de que esta oferta continua. Não se ouve mais o sim, sim dos esposos, mas a oferta continua. É a mesma coisa que acontece no mistério da misericórdia. A oferta nunca parou. O memorial, ele acontece diante de mim para abrir meus olhos e os meus ouvidos, mas na realidade a oferta existia antes, durante e depois do rito. O rito é o que pretende chamar a minha atenção, mas a oferta nunca parou. Tem esta palavra um livro que a gente encontra em todas as livrarias de um jesuíta especialista de liturgia oriental. Ele cava esse sentido do memorial para mostrar que na liturgia judaica isso já acontecia. O Rabbi Gamaliel mostra a dimensão sacramental da Ágada da Páscoa. A Ágada da Páscoa é aquela liturgia doméstica da Páscoa que cada família judaica vive em casa, em cada Shabat, e também de maneira sublime na Ágada, com o relato de tudo o que aconteceu. O filho pergunta ao pai, por que fazemos isso? Por que rompemos o pão? E por que derramamos o sangue até transbordar? E o pai conta durante uma celebração que dura mais de uma hora e que é realizada em todas as famílias judaicas. O Rabbi Gamaliel mostra a dimensão sacramental da Ágada da Páscoa, de geração em geração. Cada um é obrigado a ver-se a si próprio como tendo ele mesmo saído do Egito. Como foi dito, naquele dia anunciarás a teu filho, dizendo, em virtude disto, o Senhor fez por mim o que ele fez quando saí do Egito. O santo, bendito seja, remiu não só nossos pais, mas remiu também a nós, como a ele, conforme foi dito, e nos fez sair de lá para nos introduzir e nos dar a terra que tinha jurado a nossos pais. O judeu tem consciência que quando ele celebra a Ágada da Páscoa, ele é como que transportado para aquele tempo e aquele lugar.
E Jesus, na continuação desta manducação do Cordeiro, institui a nova comunhão que faz participar no seu sacrifício, no seu êxodo e na constituição do novo povo de Israel. Na liturgia, o Calvário de Jerusalém e o túmulo estão vazios, mas a oferta continua, como a oferta nupcial continua no decorrer dos anos que seguem a celebração de um matrimônio. Palavras de João Paulo II, a missa é uma atualização viva do sacrifício do Gólgota, debaixo das espécies do pão e do vinho, sobre as quais foi invocada a efusão do Espírito, que opera com uma eficácia completamente singular nas palavras da consagração, Cristo oferece-se. A oferta continua. Cristo oferece-se ao Pai com o mesmo gesto de imolação com que se ofereceu na cruz. Neste divino sacrifício que se realiza na missa, está presente e imolado de modo incruento aquele mesmo Cristo que se ofereceu uma só vez de modo cruente sob o altar da cruz. Esta palavra de São Tomás de Aquino. Na Eucaristia tem Cristo que sofreu, morreu e ressuscitou por nós. A oferta continua em Cristo vivo, que continua oferecendo quando Ele ofereceu sua vida e sua morte para nós. E isso tem consequências. Quem comunga não pode ficar que nem Jonas, sem participar na misericórdia. Palavras do cardeal Ratzinger, quando ele abriu o conclave de 2005, que ia torná-lo Papa. As exigências evangélicas da comunhão eucarística são as de uma autêntica amizade com Cristo, com Deus. O elemento com que Jesus define a amizade é a comunhão das vontades. Idem veli, idem noli. Querer a mesma coisa e recusar a mesma coisa. Eis o núcleo da amizade e que vai se tornar o núcleo da comunhão eucarística. Era também para os romanos a definição da amizade. Vós sereis meus amigos, diz Jesus, se fizerdes o que vos mando. A amizade com Cristo coincide com aquilo que o terceiro pedido do Pai Nosso exprime: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na hora de Getsemane, Jesus transformou a nossa vontade humana rebelde, Jonas, em vontade conforme e unida à vontade divina. Em Getsemane, Jesus salva a vontade humana. Desviada, ele a endireita. Pai, não a minha vontade, mas a tua. Seja feito o que tu queres. Ele salva a vontade humana em seu coração. E a partir desse momento, nele, podemos querer o que Deus quer. Por causa dele. Nele. Como ele. Sofreu todo o drama da nossa autonomia. E é exatamente pondo a nossa vontade nas mãos de Deus que nos dá a verdadeira liberdade. Finalmente livre, quando vomitando teus pecados, tu queres o que Deus quer. Isso é o milagre da confissão. Tu não quiseste mais o que Deus quer. Tu cometeste o pecado. Tu não quiseste mais o que Deus quis. E durante um tempo, que pode ser mais ou menos demorado, o Espírito Santo interiormente restabelece a orientação
da tua vontade livre de toda rebeldia e que aos poucos tu começas a pensar, eu devo me confessar. Eu não quero mais o que eu quis. Eu quero o que Deus quer. E um dia tu estás diante do Padre vomitando, como diz Isaías, vomitando teus pecados, diz Isaías, e querendo somente e totalmente o que Deus quer. É o milagre da confissão, da misericórdia agindo em nós, sem violentar ninguém, sem forçar ninguém, sem mais xingar ninguém. Uma suavidade digna do Espírito que te leva a querer novamente o que tu querias, o que Deus sempre quis, quer e é de querer. Deus tem muita força, mas não força. Ele é forte, mas ele não é violenta. Ele não violenta ninguém, ele atrai. A sua única força é a sua capacidade de atrair o coração humano pela sua misericórdia. Veja como ele fez com a mulher adúltera. A maior miséria do mundo se encontrou com a plenitude da misericórdia divina. Jesus disse, não peques mais. E a mulher se levantou e viveu livre. A rebeldia se tornou verdadeira liberdade em Cristo. Getsemane, o coração que se rasga. A oferta eucarística, o perdão na cruz são essa etapa desta libertação interior pela misericórdia. E tudo isso está na fração panis. Esse canto suave que te convida a comer. Pois não é uma desgraça ver tantos pedacinhos, serão tantos filhos alimentados. Se entende que se os nossos católicos entrássemos um pouco mais nessa descoberta do mistério, nessa tragédia dramatizada diante deles, mas não é espetáculo. Tem uma parte de espetáculo, mas o mistério está aí. É tão importante. É nosso mundo do absurdo, do não-sentido que caracteriza o século XXI, ter esta noção que o absurdo é vencido. Quando eu era pároco, naquela paróquia de Perafitas, em Salvador, Alagados, fundada pelo Papa João Paulo II, quando ele veio visitar os Alagados de Salvador. Um dia, era dia de quinta-feira, eu ia confessar no seminário de Salvador alguns que estão aqui. E voltando do seminário, eu senti logo que tinha uma coisa que não estava certa, não. Durante toda a tarde de quinta-feira tinha a adoração do Santíssimo, os ministros faziam enquanto confessava no seminário e chegando começava a celebração da Eucaristia depois da bênção do Santíssimo. E eu senti logo, tinha coisa ruim. Na colina dos Alagados, subi a colina, a grande escadaria lá, e um ministro veio ao meu encontro dizendo, Padre Dominique, que foi? A polícia civil acabou de matar 2 meninos na porta da igreja. O quê? A porta civil tomou 2 meninos na favela embaixo, subiu, levou eles de carro até a porta da igreja e lá, diante do Santíssimo exposto, matou os 2 meninos, um de 10, um de 12 anos. No dia seguinte, a gente descobriu que a polícia civil se tinha enganado. Padre Dominique, vamos fazer o quê? Tinha lá um mar de sangue na porta aberta da igreja, diante do Santíssimo. Eu disse, vamos dar queixa, mas primeiro vamos celebrar a Eucaristia, porque eu sou o sangue
do único justo, do único inocente, morto pelo ódio dos homens, é capaz de lavar o nosso bairro de tantas monstruosidades. Só o sangue do Cordeiro é capaz de lavar a nossa paróquia dos alagados. Só o sangue de Jesus é capaz de lavar tantas monstruosidades do nosso mundo do século XXI. Tá entendendo? E a gente celebrou a missa. E no dia seguinte fomos dar queixa. Foi uma das missas que mais me impressionou. É minha missa, misturando quase o sangue de Jesus e o sangue daqueles dois meninos. Os sinais falam alto e nos levam até nas profundezas do mistério trinitário que aceitou tudo que fosse necessário para que o seu projeto criador se realizasse. Escrevi João Paulo II como resumo da misericórdia. Eucaristia, rosto da misericórdia. Agora, isso acontece pela primeira epiclesia, aquela que transforma um pouco de pão no corpo do Senhor. Mas não podemos também, é a fase descendente de toda a vinda de Deus ao nosso encontro, mas tem também a fase ascendente. Ela acontece quando Jesus, na manjedoura de Belém, é o novo Adão. Quando Jesus, no batismo, é o novo Adão que se coloca na fila dos pecadores para mergulhar na água e deixar que o seu primo derrame a água que lava. E quando no Calvário, o novo Adão reza, Pai, perdoai-lhes. E a fase ascendente começa naquele dia e ela se continua quando, diz João na carta, nós vimos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nele. Acreditar nos sinais. Nós vimos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nele. Quando estava em Salvador, num encontro com os crismandos numa paróquia de favela, eu perguntei aos crismandos, tinha 25, na paróquia Santo André, mas por que vocês querem seguir a Cristo? Seria bem mais fácil seguir a Globo. E Tamiris, que tinha 15 anos, bela como suas baianas são, levanta a mão e diz, Dom Dominique, eu quero seguir a Cristo porque a Xuxa não me preenche, não me corresponde. O quê? Como te chamas? Sou Tamiris, tenho 15 anos. Eu sigo a Cristo porque a Xuxa não me corresponde. E o que significa Tamiris? Eu começava a pressentir. Ele me diz, o que essa mulher tem que eu não tenha? Ela é mulher que nem eu. Como que ela poderia me preencher e me fazer feliz? Eu disse, pode explicar? Sou Cristo, porque Deus pode me preencher, me fazer feliz. Ele é o único que me corresponde. Eu gostaria de ter muitas Tamiris na minha diocese, meninas que compreendam com tanta intensidade o que Cristo traz, não se compara com a Xuxa. E tu sabes que em cada Eucaristia não tem apenas uma epíclese, mas existe exatamente a segunda epíclese, é aquela que Tamiris compreende aos poucos, talvez sem saber expressar. Cristo me corresponde aos meus anseios mais profundos. E quais são?
ser divinizado. Tu foste criado para isso. E só para isso. Tudo o resto é caminho para chegar lá. E tu sabes que em todas as orações eucarísticas tem esta segunda epíclese, segunda invocação do Espírito Santo, assim como o Padre impõe as mãos na primeira epíclese, antes da consagração, para invocar a vinda do Espírito Santo que vai transformar o pão no corpo e o vinho no sangue. A segunda epíclese acontece logo depois da consagração do pão e do vinho. Eu coloquei aqui na segunda eucarística. Tu conheces de cor essas orações. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. E todo mundo responde. E na terceira, concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Concedei aos que vamos participar do mesmo pão na quarta oração eucarística e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. E a quinta, e quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue de Jesus oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. E só a primeira parece não ter segunda epíclese. Parece, escuta bem, dignai-vos aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Cadê a epíclese? Eu não vejo a invocação sobre nós que vamos receber. Sim, os liturgistas dizem, ela está nestas duas palavras, para nós. A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Não significa apenas que vamos receber, significa que o mesmo processo que acontece no pão e no vinho deve acontecer também em nós. Então por que a gente não fala de consagração? Quando se trata da Assembleia, a gente nunca ouviu dizer que a Assembleia está consagrada no Cristo. Não, não se fala. Se fala de epíclese, para que a Assembleia se torne de verdade o corpo e o sangue de Cristo. E qual a diferença? É que o pão não opõe nenhuma resistência, nem o vinho. Enquanto Deus quer que toda a tua liberdade seja envolvida nesse processo de cristificação, divinização. Aí não podemos falar de consagração. Uma vez eu conheci um padre, coitado. Ele confessava muito. Às vezes também ele adormecia em confessando. Por isso, talvez que tinha muita gente que ia confessar para ele. E uma vez ele estava confessando, adormeceu, acordou de repente e ele se enganou. Acordando, em vez de pronunciar as palavras da absolvição, ele pronunciou as palavras da consagração. E agora fazer o que com ele? Será que ele foi transformado no corpo de Cristo? Vamos colocá-lo num corporal, em um tabernáculo, sei lá? A gente se perguntou muito tempo o que é preciso fazer com aquele coitado sobre quem as palavras da consagração tinham sido pronunciadas. Não, não é bem assim. É um processo longo que necessita toda a tua liberdade, mas que se
concretiza em cada celebração, quando tu vives a consagração do pão e do vinho e que tu comungas. Tu comungas para quê? Para que o mesmo fenômeno que aconteceu no pão aconteça também em ti. Mas no decorrer dos dias, dos anos e das décadas de anos, até melhor assim, imagina. Se a gente tivesse que tratá-lo como o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, a segunda epíclese, ela tem essa dimensão ascendente da Eucaristia. Deus desce, Deus sobe e nos arrasta com Ele. Mas isso não se faz geograficamente, se faz pela tua transformação interior a que Jonas não soube acolher, te tornar Cristo. Pela vida divina que entra em ti e te faz participar da caridade divina, da misericórdia. Escuta essas palavras de um documento da CNBB dos anos 2000 e pouco, sobre o mutirão para acabar com a fome no Brasil. Tem um capítulo de espiritualidade que sempre achei bastante significativo. Diante do banquete do pão partido, fazer de nossa vida um pão consumido. O preceito evangélico de dar de comer a quem tem fome, vestir o nu, visitar o doente e o prisioneiro, quer dizer a misericórdia, acolher o migrante, não se reduz à prática assistencial. Quando se atende somente às expectativas imediatas dos pobres, corre-se o risco de perpetuar a desigualdade social. A caridade evangélica é fundamento do agir cristão e requer a promoção humana e a libertação integral. É gesto de quem se dá, de quem coloca a serviço do outro as suas melhores energias, seu espaço, sua influência social e política, e não migalhas de tempo ou de poder. Muitas vezes comungamos na totalidade do corpo de Cristo e devolvemos apenas migalhas do nosso pão, da nossa vida, do nosso ser, do nosso conhecimento, da nossa disponibilidade. É a tragédia da igreja que não vive a misericórdia. Ela come o pão inteiro e oferece migalhas. As primeiras comunidades aprenderam a lição do Senhor e viviam a comunhão fraterna e o gesto de quem partilha as primícias e não as sobras. Assim não havia necessitados entre eles partilhar com o outro o seu sofrimento a exemplo de Jesus. Não é dar coisas, mas dar-se. É colocar-se a serviço, gastar tempo, estar ao lado de quem sofre, e ceder ao outro as próprias forças para que ele possa abrir os olhos, organizar-se, resgatar a autoestima, a identidade, seus valores mais profundos, e assim erguer a cabeça, levantar-se e seguir adiante. Não se trata de fazer para o outro, mas de fazer com o pobre, o qual é sujeito privilegiado da própria libertação. É um caminho que leva ao sofrimento e à morte. Tu aceitas entrar num caminho que leva à morte? Como levou Jesus à cruz?
é também a via que conduz à ressurreição. Vida nova para os pobres e realização pessoal para quem se coloca a seu lado e decide assumir concretamente a sua causa, como atestam tantas testemunhas ao longo da história. É naquela ilha de Madagascar, que na língua de lá, no dialeto de lá, misericórdia se diz Deus que transferiu o seu coração no meu. O que Jonas não podia viver. Era preciso que Cristo viesse e que pudéssemos entrar nele para nos tornar Cristo nele. Vocês conhecem talvez a história dos mártires do Canadá, 1800 e não sei quanto, 43, não? 46, perdão. E Isaac Jogues, são jesuítas, eles chegam lá de Batina, no meio dos iroquenses. É uma etnia indígena tão braba como a nossa dos caiapós. E eles chegam lá e, contra toda a expectativa, eles são bem acolhidos. E eles começam a viver meses e até 1 ano ou 2 numa aldeia iroquense. Mas aos poucos, os indígenas mudam de olhar sobre aqueles 3 homens de batina preta. Mudam de olhar porque, de verdade, nenhum indígena vive aquela caridade com todos. Ninguém se torna irmão de todos como aqueles 3 padres. E tem alguma coisa que toca mais os indígenas, é que nenhum indígena reza como rezam aqueles 3 padres de dia e de madrugada. E de verdade, esses 3 homens têm algo que nós não temos. E a inveja foi tão grande, que eles decidiram matar os 3 padres para comer os 3 padres. Eram antropófagos e consumiram os 3 padres. Talvez tu gritas, barbaridade! Não sei. Ou é barbaridade, ou intuição genial. Compreender que imitar aqueles 3 padres, eles não iam conseguir. E eles queriam a oração deles, a fraternidade deles. E na hora da tortura, eles quiseram também a coragem deles. Imitar, nem pensar. Era preciso receber o espírito deles. E por isso consumi-los. E consumiram os 3 jesuítas para receber o espírito deles. Não sei se você percebe que é exatamente a intuição da Eucaristia. Tu não te tornarás cristãos por imitar a Cristo. Não te tornarás cristãos por imitar a Cristo, só recebendo o Espírito de Cristo. Aí sim, tu darás conta, porque ser cristão não é nem fácil. Então é o quê? É divino. E os indígenas tinham entendido isso, olhando aqueles 3. Eles quiseram não apenas imitar, isso não ia dar certo, ia levar para nada, mas consumir para receber o espírito dos 3, melhor, daquele que vivia nos 3. E é por isso que a gente nunca deveria, sendo padre, deixar um dia de celebrar a Eucaristia. Isso me faz sofrer no Brasil,
porque nunca tinha visto isso na França. Nunca vi padre que dia de segunda, por ser dia de folga, não celebrar a missa. Então Deus está de folga. Se está de folga, estamos todos fritos. E também, tu celebras apenas para ti. Mas não tem ninguém que vai chegar. E a igreja é invisível ao teu redor. E a humanidade não conta com a oferta que vem continuada. Nesse quero celebrar a Eucaristia, vamos ler juntos o finalzinho. Quero celebrar a Eucaristia todos os dias, porque não existe só dia em que eu não seja convidado a tomar o meu lugar e assumir minha vocação no corpo, saciando-me no banquete nupcial do Cordeiro. Não existe só dia em que o Pai não deseje me associar à adoração em espírito e verdade do Filho bem-amado. Não existe só dia em que eu não precise receber como um fogo e pão sagrado o amor divino que deve nutrir a vida da igreja e a minha, assim como o meu ministério. Não existe só dia em que eu não deva trazer diante do Senhor multidões de irmãos e irmãs nas garras das dificuldades ou perseguições, impedidos de ter acesso à Eucaristia para celebrá-la ou recebê-la. Não existe só dia em que eu não seja exposto a estas lutas contra a desconfiança, a desobediência ou a desunião, para acolher na minha carne esta vitória da confiança, da obediência e do acolhimento de Jesus que vem a mim. Não existe só dia em que não sinta a minha fraqueza diante da assídia e dos outros pecados invasores, o orgulho, a ira, a luxúria, a gula, etc., que somente o mistério pascal me permite vencer nesta luta para o reino de Deus. Não existe só dia em que alguns dos meus irmãos nesse corpo, conhecidos ou desconhecidos, na terra ou no purgatório, não sejam também expostos a essas lutas, contando com minha íntima comunhão no corpo. Não existe só dia em que a semente de ressurreição não deva ser depositada em mim e no chão sujo ou ensanguentado da minha paróquia ou da minha diocese. Palmas para Deus. Vamos louvar e agradecer, cantando, suplicando que esta segunda epíclese não encontre em nós o que ele encontra em Jonas. Firmemos com o Senhor esse compromisso agora de fidelidade desde já, sabendo que o seminarista de hoje é o sacerdote de amanhã. Senhor Jesus, eis-nos aqui para firmar esse compromisso contigo de fidelidade. Que não seja, Senhor, mais um momento, mas que seja intenso. Nós temos refletido sobre isso nesse Renasce, que não vivemos apenas momentos de euforia, que não vivamos momentos de euforia nenhum, mas que seja tudo algo enraizado em nós, Senhor. Que possamos corresponder, Jesus, com a nossa vida, ao Teu apelo em nosso coração, a nossa vocação. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo
apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que meu grito se possa escutar. Quero corresponder mais uma vez. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto e o meu grito. Pega seus braços, em uma só voz cantemos. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus, quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor, pela igreja, pelos homens, me consumirei pela igreja, pelos jovens, a cada dia e de viver pela igreja, pelos homens, minha alegria e meu sofrer pela igreja, pelos jovens. Uma vez mais do início, quero corresponder. Quero corresponder. Força. Em um só corpo renascem. Cante, cante forte. A humanidade chorar, sofrendo. Todos juntos, ministério, simbora. Vamos com tudo. Quero ofertar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará, se não se derramar. Por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, a cada dia de viver. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, minha alegria e o meu sofrer. Pela igreja, pelos homens, por cada homem, com suas palavras, com sua boca. Faça um compromisso de amor com o Senhor nesta hora. Reate com Ele a sua aliança. Um compromisso com o Senhor. Todos aqueles que De ser homem novo para o tempo novo da realidade nova. experimentar a graça na força da sua eucaristia. Diga para Ele que você quer ter um coração eucarístico. Que você deseja não ser mais simplesmente qualquer um, mas quer ser cheio dele. E usar do nosso Anunciar Ele. da nossa juventude. Sim, Senhor, nós desejamos. Pelos jovens, pelos homens, pelas mulheres, pelos homens, para que o teu reino seja instaurado nesta terra. Nós consagramos, Jesus, a nossa vida a ti. É o Espírito Santo que nos convence da nossa missão.
O Senhor está devolvendo ao seu coração nesta hora o ânimo, a força, o desejo de ser inteiramente dele. Todos teus, Senhor, nós queremos ser homens teus, jovens teus, para sempre. Ofertar a nossa vida, a nossa juventude, a nossa história, os nossos pecados por ti. Só a igreja quer ofertar minha vida, cansado meus dias. Não se espalhará. Uma vez mais, só a igreja quer ofertar. Pelos jovens, com decisão, pela igreja. Pela igreja. Mais uma vez com decisão, pela igreja, cante. Pela igreja. Vamos ministério com tudo, sobe. Pela igreja, pelos jovens, por cada homem hei de vir. Pela igreja, pelos homens, Me consumirei. pela igreja, pelos homens. É o Espírito Santo que convence-nos de nossa fidelidade. É o Espírito que nos convence a entrega total, Consumidos por amor. Então deixa o Espírito Santo, deixa Ele te convencer. Deixe o Espírito Santo te convencer. Deixe o Espírito Santo confirmar o seu coração nesta hora. Deixe o Espírito Santo, deixe Ele esvaziar você de você mesmo. Deixe te encher dele. Erga seus braços, igreja, na liberdade de filhos, na liberdade de filhos. Oh, se filhos somos herdeiros, herdeiros de Cristo, cante. Oh, Eis que nasce em nós, sobre nós, Senhor, se levanta em nós. eu me comprometo pelo Brasil, ó meu Senhor. Eu me comprometo pelo Brasil, ó meu Senhor. Cante, igreja. Eu me comprometo pelo Brasil, ó meu Senhor. Força, jovem, cante. Eu me comprometo pelo Brasil, ó meu Senhor. Mais uma vez mais. Eu me comprometo pelo Brasil, ó meu Senhor. Nós nos entregamos nessa tarde, Deus. Eu me comprometo pelo Brasil, ó meu Senhor. Aleluia. Sobre nós, Senhor. O sentimento que vem ao meu coração, que o Senhor suscita em nós uma raça de homens eucaristizados. É um novo ardor pela força do Espírito Santo, pela Eucaristia. É a fornalha ardente, é o fogo abrasador, é o fogo eucaristizado.
Não perca tempo, não. Não perca tempo, não. É agora, é a hora. Os adoradores em espírito e em verdade. Os adoradores. Eu sinto no meu coração, não é à toa que no meio de nós estão dois bispos. E eles ouvem a nossa oração. Porque é a escuta de Deus que nos ouve nessa tarde, dizendo para nós, irmãos, que por onde nós formos, onde chegarmos, onde a planta dos nossos pés tocarem, que ali a graça do Senhor também chegue. Porque nós saímos daqui com o coração convertido um pouco mais. E nós somos chamados a incendiar os nossos irmãos. Somos convidados a anunciar esse Jesus aos nossos irmãos. Aleluia. Nós queremos vos louvar ainda, Senhor Jesus, porque a muitos de nós o Senhor restaura o desejo de ofertar toda a juventude pela igreja. Amém. A muitos de nós o Senhor restaura o desejo de ofertar a vida, porque não há um dia sequer, como lemos com o bispo, em que o nosso sofrimento não se une ao sofrimento de tantos homens e mulheres. Obrigado, Senhor Jesus, por esta nação de jovens, de vidas ofertadas por Tua igreja, pela nação de adoradores que nesta terra de Natal, para o Brasil e para o mundo, o Senhor instaura nesta tarde. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Nós te louvamos. Vire para o irmão que está do seu lado, meu irmão. O Senhor ainda nesta tarde vai te surpreender. Ele te chama. Ele te escolheu. Ele te quis. Seja bem-vindo à Igreja de Cristo. Somos a Igreja de Cristo. Uma grande salva de palmas a Jesus. Boa tarde, irmãos. Quero apresentar a vocês aquele que nos acolhe aqui em Natal, que é Dom Jaime. E aí ele... Uma salva de palmas. Louvado seja Deus, Deus misericordioso, é o que eu posso dizer diante de tantas manifestações tão elevadas, tão fortes, de espiritualidade, de uma vivência muito profunda do amor de Deus e da força do seu Espírito. Mas eu dizia ao Dom Dominique, em primeiro lugar, que ele seja muito bem-vindo aqui entre nós. Não poderia deixar de passar aqui, ao menos como um gesto de participação, de comunhão, de presença, que é tão importante. Não digo nem de acolhida, como se a igreja fosse minha e tivesse de vir aqui e dizer, olha, vocês estão na minha casa. Quer dizer, é a igreja que acolhe a todos. Ficamos felizes por este momento. Confesso que não tinha a concepção tão ampla da grandeza deste encontro. Parabéns a todos vocês
pelo Renascem do Avivamento, já 33º, mais de 30 anos que acontece este encontro, mas dizer que, eu dizia ao Dom Dominique que eu vou desamarrar as suas sandálias, porque quem sou eu diante de um momento que estive aqui, tanta força espiritual, tanta autenticidade e tanta convicção. Nós não somos nada, mas eu queria dizer que estamos vivendo o ano da misericórdia e para mim foi um dos momentos mais marcantes na minha vida de bispo, com a igreja toda reunida no dia 13 de dezembro, passado no momento da abertura da Porta Santa aqui na nossa catedral. Eu acho que foi um momento muito forte da misericórdia de Deus, acolhendo a todos, a cada um. Também eu me senti acolhido e instado profundamente a viver esta misericórdia para com os irmãos, comigo mesmo, a partir da graça da misericórdia de Deus na minha vida. Mas é isso, ficamos felizes, parabéns, muitas felicidades, e estaremos juntos sexta-feira, lá na celebração, com muita alegria. Eu não sei ainda, diante de tudo que estou ouvindo, se eu devo presidir ou o pregador que vai com muita experiência fazer o fechamento de tudo aquilo que aqui estão vividos. Mas é bonito para a igreja ver tantos jovens com entusiasmo, com força. É um avivamento que eu vejo na vida da igreja, porque estamos passando por um tempo de muita instabilidade, como também de incertezas. Eu acho que não só a sociedade, como o mundo, mas também a igreja passa por este momento de um refazer-se, de um reencontrar-se e de uma partilha de dons para que todos possamos crescer juntos, descobrindo os caminhos e para onde o Espírito vai nos levando. Coragem, sejam felizes, perseverantes, sacerdotes a serviço do povo de Deus, sensíveis a estes sinais que Deus nos fala de modo muito presente. Eu queria só partilhar o que o Dom Dominique falava, que normalmente nós, a igreja das sobras, nós pregamos a pobreza, mas somos muito apegados às riquezas. Eu estou numa casa ali no litoral norte, tem um senhor com mais de 70 anos, é o caseiro, idoso, muito franzinozinho, mas um homem de um coração muito pacífico, bonito e justo. E ele me dizia, um dia que acordou, disse: olhe, meu dia hoje está abençoado, eu estou muito feliz, porque eu fui visitar a minha amiga, uma senhora que tinha um quiosque na praia, e ela é diabética, estava com as pernas com hematomas muito grandes e teve de ser hospitalizada. E ele disse: eu fui lá agora de manhã levar R$200 para a senhora mãe dela e ver um pouco como estava a casa, porque sem a dona da casa, as coisas, sem a cabeça, as coisas ficam todas muito precárias. Ele foi lá para arrumar um pouco a casa e entregar aquele dinheiro. E nós, quando pedimos uma ajuda, meu Deus do céu, quando para o carro no sinal, que o pobre pede uma esmola, aí se diz logo: aqui tem uma moedinha, aqui tem uma moedinha, nós não damos algo significativo. Então é importante que formemos o nosso coração também com este desejo de sermos desapegados e generosos, sobretudo nas coisas materiais. Mas sejam felizes. Parabéns, obrigado pela acolhida. Eu vou cumprimentar Dom Taveira. Eu sempre digo a ele que a salvação vem do norte, Vocês estão vindo aqui
e com muita alegria, Dom Dominique, o esperamos para o retiro do clero, né? Tem impressão, será que nós falamos, não sei, para este momento, mas tem impressão que houve algum contato. Vamos ver o que é que vamos fazer. Mas Deus seja louvado, o Espírito Santo ilumine e proteja muito. Obrigado. Tem também aqui os padres que irão acolher a nossa missão, também é uma surpresa já para alguns, que amanhã nós teremos um dia de missão em 3 paróquias aqui da Arquidiocese de Natal. Então a gente queria chamar os padres aqui à frente. E aí seria bom que eles mesmos se apresentassem, né? Boa tarde a todos. Padre Ayrton, paróquia de São João Batista de Areis, a 60 quilômetros aqui de Natal, na direção de João Pessoa. E nós estamos lá numa alegria só, esperando a chegada de vocês amanhã para a missão. O povo está feliz, está esperando, e que a gente tenha uma tarde, uma noite abençoada, depois desses dias tão especiais que vocês estão tendo aqui. Eu fico feliz, quando eu era seminarista, eu participava do Renascem também, né? Graças a Deus. Né? Eu sou o padre Luciano, também sou da paróquia de São João Batista, lá em Areis, sou vigário, lá com o padre Ayrton. Então, também, enquanto seminarista, participei do SCC, do Renasce. Eu sou o padre Matias, da paróquia de São José de Mipibu. Vim aqui mais também para visitar 2 colegas, o padre Eduardo e o padre Ferreirinha, com os quais estudei lá em Roma. Eu vim também viver esse momento de fraternidade sacerdotal, né, de estar com eles, almocei com eles, vou passar a tarde com vocês. E acredito muito que nós devemos sempre manter esse laço de proximidade, estar próximos. Eu vim aqui também para estar com vocês e fazer essa experiência eclesial. Nunca participei do Renascem, mas acredito na força e na beleza da igreja, que é o mais importante de tudo. Tem também o padre Dalmário, que ajudou a gente na preparação do Renascem. E é importante, como estão todos aqui, a gente conhecê-los, né? Vem aqui, padre. Feliz Natal. Ainda recorda? Na missa de abertura, Dom Jaime disse que Natal é a única cidade do país que nós desejamos Feliz Natal o ano inteiro. Mas é uma alegria reencontrá-los. Amanhã estaremos pela manhã juntos, se Deus quiser. Então, antes da gente dispensar o bispo e os padres, nós queremos agradecer muito ao Senhor pela acolhida, né? E a única forma que a gente pode agradecer é com a oração. Então, nós queríamos, todos de pé, rezarmos pelos padres, pelo bispo, pedindo que esse avivamento que está sendo derramado sobre nós seja também derramado sobre vocês, ministros da igreja, ministros da misericórdia, ministros do Espírito Santo. Então, Senhor Jesus, nós nos pedimos pelo Dom Jaime, por todos esses padres, clamamos o avivamento de santidade, de santificação para todo o clero da Arquidiocese de Natal, do estado do Rio Grande do Norte. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre estes ministros, estes que vêm para receber o avivamento que não vem de nós, mas que vem do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo santificador, poder de Deus, que converte e transforma, liberta e faz nova todas as coisas. Faça novo o ministério sacerdotal destes sacerdotes,
e do bispo Dom Jaime, Senhor. Vem em auxílio deles, para que a tua graça aconteça, para que eles se tornem cada vez mais instrumentos da tua graça, da tua misericórdia. Vem, Espírito Santo de Deus, fazer nova todas as coisas, transformar esse clero em um clero de santos, em um clero de avivamento de santidade. Vem, Espírito Santo de Deus, transformar todas as coisas e fazer desses homens santos, ministros da misericórdia de tua, Jesus. Oria larabaria, 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 oria larabaria, 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 oria larabaria, 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 E a força do alto se revestirá, e o fogo que abrasa os abrigará. Sinais e prodígios irão demonstrar que a glória de Deus sobre o seu povo está. Brilhará, brilhará, brilhará também neste lugar. E a força do alto se revestirá, e o fogo que abrasa os avivará. Sinais e prodígios irão demonstrar que a glória de Deus sobre o seu povo está. Brilhará também neste lugar. Brilhará. Dom Jaime, a glória de Deus está sobre o seu povo. A glória de Deus está sobre ti, sobre o clero que foi confiado a ti. E não é obra nossa, é obra do Espírito. Por pura misericórdia de Deus que escutou as preces suas, as preces pelo teu clero, as preces pelo povo sofrido que necessita da Eucaristia, que necessita da confissão, que necessita de um pastor que guie no mundo onde só há trevas. Mas o sol da justiça nasce e nasceu neste lugar. O sol da justiça o iluminou e iluminará ainda mais este lugar. Tome posse dessa graça que não vem de nós, mas que o autor da graça fez de nós instrumentos dela. Tudo isso pode ter sido uma grande desculpa de Deus para que esse momento acontecesse. Do Espírito Santo ser pedido e lançado e derramado sobre o Senhor e sobre todo o Rio Grande do Norte. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Passo as dores, os dias de sombra, não cuidar do rebanho se perder. Vou sair pelo campo, eu digo que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.
Louvado seja Deus. Bom encontro mais uma vez. Obrigado a todos. A você, Taikson, homem que luta, tem coragem e vamos vencendo. Deus seja glorificado. Fico feliz em dizer que era seminarista e participava do Renascem. Eu era reitor do seminário e adotava a linha, pelo menos a postura. Havia vários encontros de seminaristas. Havia o Bote o Pé e Fé na Caminhada, que era em Floresta, com o Dom Adriano. Havia o Renascem e havia um outro ainda que eu não me lembro qual era. E eu sempre achava que a formação deveria ser aberta para contemplar todas as manifestações do Espírito, pastorais, eclesiais, na vida da igreja. E graças a Deus nunca proibi, porque tem pessoas ou igrejas que dizem: eu não quero isso aqui, eu não quero tal coisa, eu não permito que vá para tal lugar, mas graças a Deus sempre acontecia isso, e eu fico muito feliz e acho que é uma atitude importantíssima para quem vive num mundo plural, conviver com as diferenças, respeitar e acolher todos os carismas e as manifestações de Deus para a vida da igreja e do próximo. Tá bom, vamos embora, vocês fiquem com alegria, com o Tom Henrique. Muito obrigado.